Olá, estudantes do segundo e terceiro ano, tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar lá dos nossos combinados. Lembre de ficar em casa, que é o lugar mais seguro para você nesse momento. Lave sempre as suas mãos e escolha um lugar bem confortável onde você possa pôr seus materiais, porque hoje a gente tem bastante atividade para fazer, certo? Vamos ver os materiais que a gente precisa hoje. Hoje nós vamos usar o caderno para registrar a aula de hoje, né, e para as atividades. Se não tem o caderno, pode usar uma folha, mas também vamos usar folhas coloridas, lápis, borracha, lápis de cor e tesoura, certo? Vou dar um tempinho aí para vocês pegarem esse material. Vamos fazer a revisão da nossa aula passada. Na aula passada, nós falamos da ocupação e povoamento da cidade de Curitiba. Falamos sobre a Vila de Curitibas. Falamos lá da parte 5 do Gibi do Curitibinha, Viagem pela História de Curitiba. Vamos lembrar? Começamos a nossa viagem pela história de Curitiba lá na Praça Tiradentes. Por que na Praça Tiradentes? Primeiro, porque a Praça Tiradentes é a praça mais antiga da nossa cidade e lá que se encontra o Marco Zero, que é a construção inicial de uma cidade, né, para marcar a construção da cidade. E também lá que surgiu, né, a capelinha, que hoje é a Catedral Metropolitana de Curitiba, certo? Vamos ver a imagem ali, ó. A população da vilinha já contava com várias famílias que decidiram falar com o capitão Mor e sesmeiro da capitania de Paranaguá, Gabriel de Lara, para que erguesse o Pelourinho. Gabriel de Lara era o sesmeiro da capitania de Paranaguá. Ele era a pessoa responsável por dividir e distribuir as sesmarias, que eram as terras para ocupação. E ele era a autoridade mais próxima aqui de Curitiba, certo? E eles queriam o Pelourinho por quê? O Pelourinho é uma coluna de pedra colocada no lugar público. Nele eram punidos e expostos as pessoas que faziam alguma coisa errada e também era utilizado para torturar os escravizados. Quando tinha o Pelourinho, quando era autorizado a construir o Pelourinho, a vilinha ou a vila se tornavam cidades, certo? E era o que eles pensavam que isso ia acontecer. Vamos ver a imagem? Eram castigados no Pelourinho todos aqueles que desrespeitavam as leis. O Pelourinho de Curitiba, erguido em 4 de novembro de 1668, aqui onde hoje é a Praça Tiradentes, durou 36 anos. Era o símbolo do poder. Ele era o símbolo do poder, mas aqui não adiantou a construção dele para que virasse uma vila reconhecida, uma cidade. E o que eles fizeram, né? Com o passar do tempo, outras famílias vieram se instalar aqui e começou a acontecer muitos roubos na região, né? E eles ainda não tinham autoridade. Daí eles escolheram o Mateus Martins Leme para ajudar e representar o povo. E quem foi Mateus Martins Leme? Vamos ver lá na tela. Mateus Leme, que possuía muitas terras junto ao rio Barigui, tornou-se a maior autoridade do povoado. Ele foi o capitão povoador do Arraial, atual cidade de Curitiba. Sem justiça organizada, começaram a ocorrer coisas que deixaram os curitibanos descontentes. O capitão povoador Mateus Leme não tinha mais autoridade para controlar a população e impor a lei. Já haviam perdido o respeito. Foi então que o povo resolveu agir. Percebendo então a necessidade, Mateus Leme, junto com o povo, se reuniram lá na capela Nossa Senhora da Luz de Bom Jesus dos Pinhais. E em 1693, os moradores unidos pressionaram e conseguiram que fosse realizado as eleições para a administração de Curitiba no dia 29 de março. Eles elegeram juízes e vereadores para a vila.
Naquela época, os vereadores se reuniam na capela, depois que foi construída a Câmara Municipal de Curitiba, que é onde os vereadores se reúnem e onde fazem as leis. Então ali tem uma foto da Câmara Municipal como que era antigamente, é claro que não é da época que foi fundada a cidade, fundada a vilinha, né? Porque naquela época não tinha câmera fotográfica, né? Mas mostra ali como que foi a primeira Câmara Municipal de Curitiba e como que ela está hoje, certo? Atualmente, Curitiba é considerada uma cidade porque cresceu e tem um grande número de pessoas que residem em seus bairros. E vocês sabiam que Curitiba é a capital do estado do Paraná? Então essa foi a nossa aula passada. E eu recebi várias atividades e eu separei em 3 partes. A primeira parte ali, que está do lado esquerdo, aparece só quem fez a casinha, né? Do outro lado aparece quem fez a vila. Lembro que a vila era entre o arraial, né, a aldeia, e a cidade. Tinha poucas construções, mas já tinha até algumas estradas no local, né? Então eu vou dar um tempinho para vocês verem essa atividade e depois a gente vê a outra, certo? Bem legal ver as atividades dos colegas, né? Parabéns pela dedicação e capricho. Espero que você também esteja aí estudando e fazendo as atividades com bastante capricho. Agora vamos ver quem fez a maquete da cidade. A cidade, além das casas, já tinha comércio, já tinha igreja, já tinha ruas, várias pessoas, animais, né? Então vamos ver as atividades aí. Vou dar um tempinho aí para vocês verem essa atividade. Então, queria dar parabéns para quem fez a maquete da cidade, que é muito mais complicada, muito maior, e não só para os alunos, mas também para as famílias, porque essas daí que estão aparecendo na foto, eu sei que as famílias se envolveram bastante, né, para fazer todas as casas, a igreja, as lojas, as ruas, colocar brinquedinhos, né, cavalo. Eu achei muito legal, parabéns para vocês, certo? E vamos para a nossa aula 10, nossa aula de hoje, só que nós vamos começar de uma maneira diferente. Você vai tentar adivinhar qual vai ser o nosso tema, certo? O que me faz voar é minha turbina. Levo pessoas, animais e cargas não muito pesadas. Voar comigo é um barato e chegamos muito mais rápido. Sou o... Vamos ver se vocês conseguem adivinhar, tá bem fácil, né? O avião. Vamos para mais uma adivinha. Sou da água, levo pessoas, pescadores e até algumas cargas, mas não sou grandão como o navio. Minha vida é mais sossegada. Eu sou o... Conseguiram? O barco. Pedalando vamos longe e ainda ficamos saudáveis. Sou chamada de magrela em alguns lugares. Você sabe quem eu sou? Esse é bem fácil, vocês usam bastante, né? A bicicleta. Existem vários modelos de mim, grandes e pequenos, de todas as cores e anos. Carrego motoristas e passageiros e cargas leves de vez em quando. Sou o automóvel, o carro, certo? Carrego pessoas ou cargas. Quem me guia é o maquinista. Faço um barulho, apito, corro nos trilhos de várias cidades de todo o país. Sou o trem. Então vocês viram, bicicleta, barco, trem, avião, o automóvel, o que eles são? Eles são transportes. E então nosso tema hoje vai falar de modos de locomoção. Quais os transportes que eu utilizo para ir de um lugar a outro, certo? Então, aula 10, diferentes modos de locomoção. Vamos lá no nosso caderno colocar a data de hoje, aula 10, história, e nosso tema, que são diferentes modos de locomoção. Vou dar um tempo aí para vocês fazerem, certo?
continuar a nossa aula e nós vamos continuar vendo um pouquinho da história dos modos de locomoção, certo? A roda foi uma revolução para os meios de transporte. A primeira representação de uma roda foi encontrada pelos arqueólogos há quase 5.500 anos atrás. Era uma placa de argila achatada. Foi encontrada nas ruínas da cidade-estado de Ur, onde hoje fica o Iraque. Depois encontraram vestidos de rodas feitas de madeira inteiriça. Ela era compacta e muito pesada. Depois surgiram as rodas com raios, o que tornaram elas mais velozes e de fácil manejo. Olha a evolução das rodas. Com a invenção das rodas, surgiram os transportes puxados por animais. E agora a roda faz parte de muitos meios de transporte, certo? Vamos ver a história do transporte no Brasil antigo. Essa imagem que vocês estão vendo é a serpentina. Daí você vai me dizer, mas serpentina é aquele do carnaval que a gente joga, parece uma fita. Mas é por causa do nome dele que tem esse serpentina. Olha ali na frente, parece que tem enrolado, né, na parte de cima, no teto. Então, por isso que tem esse nome. Serpentina era um meio de transporte de famílias ricas no início do século XIX. Era carregado por pessoa. Os escravizados que eram obrigados a carregar esse peso enorme, porque além do peso, né, do transporte da pessoa que estava dentro, que não devia ser muito legal, né? Vamos ver outro meio de transporte. A imagem ali, ela mostra tanto uma serpentina e uma sege. A sege foi um dos primeiros veículos sobre rodas utilizado no Brasil. Após a vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808, a circulação desse veículo aumentou muito, o que levou a administração pública a adotar uma série de medidas para regulamentar a circulação. Também congestionada pela largura limitada das ruas. Foi ali até que surgiu, né, os meios de trânsito, as ordens de trânsito para que possa circular melhor na cidade, certo? Vamos ver como foi o primeiro ônibus aqui no Brasil? Então, o primeiro ônibus, né, foi criado no Rio de Janeiro e foi em 1838. E olha que interessante, parecia uma carruagem puxado por 2 cavalos e ele tinha 2 andares. Embaixo era mais reservado e em cima era para mercadorias e pessoas também. Bem diferente, né? E você percebeu que alguns transportes utilizam animais? Isto é chamado de tração animal. A domesticação de animais possibilitou que eles fossem utilizados como transporte de pessoas e de carga. Hoje em dia ele é menos utilizado, pois em alguns lugares os animais foram substituídos por máquinas. Além do cavalo, usam outros animais. Vamos ver? Esse é um carro de boi. Então é utilizado o boi e é um dos meios de transporte mais primitivo e simples. Ele ainda está em uso nos meios rurais, né? Para carregar cargas, né, os produtos agrícolas e pessoas. O elefante também já foi utilizado. O elefante é um grande trabalhador e guerreiro, principalmente na civilização asiática. Sua força ajudou a construir vários palácios, vários templos. E nas guerras ele parecia um tanque de guerra. Ele atacava também, né? Com a ordem do seu adestrador, ele atacava. Hoje em dia tem alguns serviços de turismo em alguns lugares que oferecem passeio para os turistas, né? E os camelos na África, ele era bem importante, até para o desenvolvimento econômico e político, principalmente da região norte, né, desse continente. E por que o camelo, né? Porque o camelo, ele tem uma resistência física muito grande. Ele fica muitos dias sem beber água e ele consegue carregar um peso muito grande também. Certo? E agora vamos ver em Curitiba, os modos de locomoção em Curitiba, mas antigamente. Antigamente, quando os imigrantes poloneses vieram para cá, um dos modos de locomoção era a carroça. E a carroça tinha que ser puxada por 2 cavalos, como que aparece aí na imagem, certo? Um outro modo de locomoção em Curitiba era o bonde. E o bonde era movido a burro. A gente já falou de vários tipos de tração animal, né? Cavalo, elefante, boi, camelo, mas a burros.
Tinha também. E olha que interessante é essa imagem. Essa imagem mostra um bonde, então, movido a burros na Avenida Rio Branco, em 1901, há 119 anos atrás. E atualmente? Atualmente, em Curitiba, tem uma lei que proíbe o uso de veículo com tração animal. A lei é a lei número 14.741 de 2015, regulamentada pelo decreto 80 de 2018. E ele proíbe o uso de animais, então não pode mais usar animais, tanto puxando, né, a uma carroça ou algo parecido, ou até mesmo com a pessoa em cima, não pode. E também essa lei regulamenta os cavalos que ficam soltos ou presos com corda, também é proibido, certo? Um outro modo de locomoção bem atual aqui em Curitiba são os patinetes elétricos de aluguel. O patinete, além de servir de diversão, né, atualmente ele pode ser alugado, compartilhado. Ele tornou-se um meio de transporte muito bom para fugir do trânsito, não chegar atrasado. E ele tem algumas vantagens. Primeiro, que ele não causa poluição sonora, ele não faz ruído. E segundo, que também não causa poluição no meio ambiente, porque ele não tem nenhum gás tóxico, certo? Agora nós vamos ver os meios de locomoção pelo ar. Você já deve ter ouvido falar do 14 bis. Ele foi um avião construído pelo inventor brasileiro Alberto Santos Dumont. Em 1906, há 114 anos atrás, na França, o 14 bis realizou seu primeiro voo. Foi o primeiro avião mais pesado que o ar a conseguir decolar por seus próprios meios. Bem interessante, né? E os balões? Eles também são meios de transporte, né? E hoje em dia eles são utilizados mais para passeios turísticos. Aí na foto aparece a Capadócia, que fica na Turquia e que tem muitos voos de balão, bem bonito. Imagine você ver a cidade de cima, ver as belezas, né, da cidade de cima, deve ser bem legal. E esse é o hidroavião. Ele é um aeroplano preparado para decolar e pousar sobre a superfície da água. Bem interessante, né? E esse jato executivo? Ele é o jato executivo Citation X. Ele pode voar a uma velocidade máxima de 1.115 km por hora. Ele é considerado atualmente o avião civil mais rápido do mundo. E outro que utiliza o ar, que vai para o espaço, são os ônibus espacial. Esse daí é a Challenger, que foi lançada ao espaço em 1983. E hoje em dia nós temos também os veículos aéreos não tripulados, ou seja, ele não tem passageiros, né? Como os drones. Eles não são tripulados, mas eles ajudam em muita coisa, né? Principalmente na agricultura, na vigilância em locais de difícil acesso. E hoje em dia a gente utiliza para tirar fotos e filmagens também, certo? Vamos falar agora dos meios de locomoção pela água. Pela água, ou seja, no oceano, mares, rios, lagos, lagoas, certo? Vamos falar da jangada de bambu, que é uma embarcação feita de bambu ou de madeira, né? Que a gente já falou do bambu, né? Que é uma planta onde eles fazem uma amarração. Ela é artesanal e ela é utilizada principalmente por pescadores e para carregamento de pequenos produtos, certo? E agora nós vamos falar das caravelas, que é bem interessante as caravelas. Elas foram criadas pelos portugueses e serviram para acabar com o medo que as pessoas tinham do mar e também para grandes descobertas, né, novos territórios, né? E eles tinham capacidade de carregar centenas de homens e toneladas de carga, isso sem deixar que a água invadisse o transporte. E ela era feita, a maior parte, de madeira. Também tem os navios de carga, como o próprio nome já diz, para carregar a carga, também conhecido como navio cargueiro. E ele é utilizado como para transportar mercadorias, né? E elas são transportadas em contêineres. E existe o navio de passageiros. E a função é transportar passageiros, certo? E existem dois tipos de navio de passageiro. O transatlântico, que é um navio muito mais rápido, mas muito luxuoso. E o cruzeiro, que é um navio que vai um pouco mais devagar, mas que tem uma estrutura
para os turistas muito grande, porque tem piscina, tem salão de jogos, tem salas de bailes, restaurantes, tem até shopping dentro deles, certo? Tem também o ferry boat. É um barco de serviço regular que geralmente faz travessias curtas para transporte de passageiros, veículos ou mercadoria. E nós encontramos esse meio de transporte aqui no litoral do Paraná, na Baía de Guaratuba, que faz o transporte de um lugar, né, para o outro no oceano, e é um passeio bem bonito. As imagens, as paisagens são bem legais. Vamos falar do meio de locomoção pela terra. Pela terra utilizam, né, as ruas, as rodovias, as estradas. E ali na tela aparecem alguns, né? O carro, a van, o trator, a moto, o caminhão, a bicicleta, o ônibus e a tração animal que a gente já viu, certo? Além deles, existem também os transportes ferroviários, como o trem. O trem aqui no Paraná, eles transportam pessoas e cargas. E também tem o passeio turístico, que sai aqui de Curitiba, passa pela Serra do Mar e vai para Morretes ou Paranaguá, que é um passeio também muito bonito, com belíssimas paisagens. E também, além do trem como transporte ferroviário, tem o metrô. E o metrô também pode ser chamado de transporte metroviário. Eles são transporte para circulação de pessoas e são muito utilizados devido à sua rapidez e à capacidade de transportar muitas pessoas todos os dias, certo? Então vamos fazer as nossas atividades. A primeira atividade, eu quero saber quais os meios de transporte que você e sua família já utilizaram para a locomoção. Você vai escrever quais são esses meios de transporte, certo? Eu vou dar um tempo aí para vocês fazerem.
Já fez a lista dos meios de transporte que você e sua família utilizaram? Se não terminou agora, você pode terminar depois. Agora nós vamos fazer dobraduras. O que nós vamos precisar? Papel sulfite ou colorido, 3 folhas, uma para cada dobradura, tesoura, canetinha, lápis de cor, giz de cera. Eu vou dar um tempinho aí para vocês pegarem esses materiais. Então, a primeira dobradura que nós vamos fazer é o que usa a terra, né? Que é o carro, certo? Eu vou precisar de um quadrado, certo? Ainda eu escolhi um aqui de 2 cores para ficar melhor a visualização de vocês. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, dobra no meio, certo? Vou abrir e vou dobrar as 2 pontas, mas eu não vou dobrar até o meio, vai ficar uma faixa aqui, ó, no meio, certo? Ó, dobro de um lado, o outro tem que ser mais ou menos do mesmo tamanho, dobro do outro, certo? Daí eu vou pegar as 4 pontas e dobrar para fora. Também mais ou menos do mesmo tamanho. Vai ficar assim, ó. Dobra ao meio. Daí, essa pontinha eu vou dobrar, ó, pra frente, pra trás. Vou vincar bem e daí vou colocar ela pra dentro, ó. Certo? Depois de eu fazer isso, eu vou dar um corte aqui, ó, meio em diagonal, certo? E vou dobrar essa parte também pra frente, pra trás. Vou abrir e colocar pra dentro, ó. Certo? E depois eu desenho os detalhes, né? A porta, os vidros, os faróis e o pneu. Certo? Esse eu vou deixar um daí para vocês fazerem depois. Vamos para nossa próxima dobradura, que é um avião. Para fazer o avião, eu vou precisar de uma folha retangular. Vou deixar ela na horizontal, dobro no meio, abro. De um lado, eu vou dobrar até o meio e do outro também, certo? Vai ficar assim. Daí eu vou dobrar essa parte pra dentro. Vai parecer um envelope, ó. Certo? Daí eu vou dobrar de novo. De um lado e do outro. Parece uma casinha. Dobro no meio. E vou dobrar a parte das asas. Meio em diagonal, ó, dos 2 lados. E o nosso avião já está pronto. Agora nós vamos fazer um barco. E olha que barco diferente. Não é aquele que a gente vê sempre, não. Certo? Vou precisar de uma folha quadrada, ó. Eu estou usando uma aqui com 2 cores para ficar melhor a visualização de vocês. Vou dobrar e na diagonal, no meio, vou abrir, dobrar de novo na outra diagonal para vincar, né? Vou dobrar no meio de um lado e no outro lado também. Essas dobraduras serviram só pra gente marcar o papel, certo? Agora eu vou passar
todas as pontas pro centro, ó. Vou até marcar onde que é o centro, o meinho ali do meu papel. Então, todas as pontas vão ter que ir pro centro. Vai ficar assim, certo? Agora, essa parte aqui eu vou dobrar pra fora. Só que eu não vou dobrar tudo. Vou dobrar deixar um pedacinho, ó. E vou fazer o mesmo do outro lado. Só que uma tem que ficar maior e a outra menor. Ó, essa aqui então ficou menor e a outra ficou maior, olha lá. Certo? Agora eu vou dobrar aqui para marcar no meio e do outro lado. E agora a parte mais difícil. Essa parte daqui eu vou dobrar, ó, do meio aqui. E a mesma coisa do outro lado. Certo? E daí vou dobrar a parte de trás, para o nosso navio ficar de pezinho. Certo? Agora eu vou dar um tempo aí para vocês fazerem as dobraduras.
Conseguiram fazer as dobraduras? Ó, deixei as minhas aqui até expostas, certo? Então, quando a gente pensa em meio de transporte, a gente tem que pensar para que a gente vai precisar, né? Se for para levar algo grande de um lugar para outro, eu vou usar um caminhão. Se eu for viajar de uma cidade para outra, que até fica em continentes diferentes, eu vou precisar de um avião. Se eu quero só me divertir, me exercitar, a bicicleta, o patinete, né? Temos que ver para que a gente precisa, qual o meio mais rápido, qual a função, certo? E é isso. A nossa aula hoje terminou e a gente se encontra na próxima aula na semana que vem. Tudo de bom para vocês. Tchau!